Irmãos, boa noite. Boa noite também para quem está acompanhando a mensagem neste momento pelas redes sociais. Convido a todos a irem no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Nós, nesta noite, iremos falar sobre o amor. Antes de darmos início à leitura, convido os irmãos também, neste momento, a fazermos mais uma oração. Em reverência, assim nós iremos orar. Pai, neste momento, nós viemos à Tua presença te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá. Podermos, ó Pai, compartilhar da Tua mensagem. O Senhor tenha misericórdia, ó Pai, de todos nós. Tenha perdão, ó Pai, misericórdia das nossas falhas, dos nossos erros. O Senhor, neste momento, possa estar olhando, ó Pai, por nós, estas falhas, mas sim, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia. Derrame sua graça sobre cada um de nós, principalmente, ó Pai, na vida daqueles que irão acompanhar essa mensagem. Aqueles, ó Pai, que têm relutado as verdades, que não conhece a Ti, conhece, mas não reconhece, ó Pai, Cristo como seu Salvador. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, dessas. Nós te pedimos por esta igreja, todos os que aqui estão, pela vida, ó Pai, em especial de cada irmão, pelas dificuldades, ó Pai, que cada um tem enfrentado em suas vidas, que as Tuas bênçãos, ó Pai, possam chegar a esses irmãos, a todos nós, de acordo com as necessidades, de acordo também, ó Pai, com os Teus propósitos, Senhor. Te agradecemos pelas muitas bênçãos vidas em meio nesta igreja. Em nome do Seu Filho amado que nós oramos. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Nós vamos agora para a leitura. Ainda que eu falasse a línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, espera, suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte,
mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Bonita essa mensagem, né? Esses escritos do apóstolo Paulo. Uma bela mensagem. Só que se nós formos olhar de fato o motivo do porquê Paulo estava escrevendo sobre isso, sobre o amor, principalmente o motivo do porquê ele estava escrevendo isto para a igreja de Corinto, nós vamos ver que, na verdade, pelo contexto apresentado, essa mensagem enviada para Paulo, por Paulo, àquela igreja, era uma verdadeira acusação que Paulo estava fazendo aqui, irmãos. Uma verdadeira acusação que Paulo estava fazendo àquela igreja. Mostrando para aquela igreja exatamente onde eles estavam vivendo como corpo de Cristo. E esta declaração de Paulo demonstrou onde a igreja de Corinto estava falhando. Nós temos um certo problema, e eu vejo, todas as vezes que essa passagem ela é lida, no contexto que ela é colocada, as pessoas têm um certo problema de romantizar essa passagem. Lindo, não que não seja, mas o contexto apresentado é este. Era uma acusação à igreja de Corinto, Paulo mostrando para eles o erro deles e o que eles deveriam mudar. Se nós formos ver, toda a leitura que nós fizemos, Paulo é um tanto quanto meio que exagerado nas palavras. Quando eu falo exagerado, é que ele começa já falando, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Depois ele fala, ainda que eu tivesse o dom de profecias e conhecesse todo o mistério e toda a ciência. E depois ele fala que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes. Paulo, então, ele faz o uso de um recurso da língua portuguesa que nós conhecemos como uma hipérbole, exagero. E ele faz uso desse recurso para demonstrar de forma exagerada, e então ele começa a tratar de um dos problemas que mais eram presentes dentro daquela igreja. Se nós formos ver no capítulo 12 e no capítulo 14, Paulo estava tratando sobre os dons espirituais no capítulo 12, e no capítulo 14, Paulo estava falando sobre os dons de línguas e profecias. E dentro daquela igreja, estava havendo uma confusão a respeito das línguas e a respeito do que Paulo já havia dito a eles, do que eles haviam aprendido a respeito dos dons espirituais. E então Paulo, ele começa a dizer que, olha, apesar da confusão a respeito das línguas, ele deixa bem claro para aqueles irmãos, já no início, no primeiro versículo, que é inútil a habilidade de falar em línguas se o amor não estiver presente dentro daquela igreja. A acusação contra aquela igreja era justamente essa. É inútil vocês falarem sobre línguas, falarem todo tipo de língua, se dentro da igreja não tem amor. Para que serve? Da mesma forma ele fala, falar em profecias, foi o assunto tratado já no capítulo 14. Falar em profecias, em conhecimento dos mistérios, falar em ciência, falar em fé. E a fé de remover montanhas, que provavelmente não era o contexto verdadeiro da igreja de Corinto, né? Porque se não tinha amor, dificilmente tem fé. Por isso que ele fala, olha, ainda que vocês tivessem toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, irmãos, sem amor não há fé que remova montanhas. Os irmãos concordam? Sem amor não tem fé que remova montanhas. E Paulo estava deixando isso bem claro. Haver tudo isto dentro da igreja
no meio dos irmãos, sem amor, isso não significa absolutamente nada. Não significa nada. Está vendo a acusação que Paulo está fazendo àquela igreja? O contexto apresentado, se nós formos olhar o contexto, na verdade, da carta, dessa mensagem de Paulo, é justamente isso. Não adianta vocês falarem línguas, não adianta vocês falarem que tem toda a fé do mundo, não adianta vocês falarem em questão de profecias, se dentro da igreja não tem. Para nada serve. Tudo isso é inútil. O apóstolo Paulo ainda fala, o amor não é invejoso. E os coríntios, eles eram e demonstravam. Depois ele fala, o amor é paciente, é benigno. Só que os irmãos de Corinto, eles não eram pacientes. Na verdade, eles eram impacientes. Eles eram impacientes e indelicados. Os coríntios, eles foram cheios de invejas e jactanciosos. Eles tinham orgulho, e o orgulho que habitava dentro deles lá na igreja era das suas conexões pessoais. Lembra que Paulo reprovava a igreja porque quando eles iam tomar ceia, eles se ajuntavam em grupinhos? A igreja estava completamente dividida. Então eles se orgulhavam nessas conexões pessoais, eles se orgulhavam nos status, da sociedade. Eles se orgulhavam nas associações com pessoas respeitáveis na sociedade. Era isso que acontecia dentro daquela igreja. Eles eram invejosos de outras pessoas que tinham posições de prestígio, que tinham mais poder, que tinham autoridade. Isso acontecia dentro da igreja de Corinto. O amor não se ensoberbece, ele não se porta com indecência. Mas alguns dos coríntios, eles foram ensoberbecidos e se conduziam de forma inconveniente. Paulo ainda diz, o amor não procura os seus interesses, mas é certo que alguns irmãos dentro daquela igreja até chegaram a processar outros irmãos. Lembram? Um irmão processando outro irmão. E Paulo fala que o amor não procura os seus interesses. E eles estavam procurando seus interesses, processando uns aos outros, estavam sim procurando seus interesses. Mesmo aqueles que queriam o direito de comer uma comida sacrificada aos ídolos, também estavam fazendo assim, também estavam se comportando assim. Apesar de todas as ações externas, nós vemos aqui, não importa o quão incríveis pareçam, falar em línguas, ter dons, se mostrar piedoso. Apesar de todas essas ações, irmãos, não importa o quão incrível pareça, não importa o quão incrível pareça as nossas ações, por exemplo, dentro da igreja, porque nós sabemos que em lugar nenhum nós vamos chegar se não tiver amor dentro da igreja. Em lugar nenhum. E a acusação à igreja de Corinto era esta. Uma das frases mais emblemáticas do apóstolo Paulo nesse texto, que foi repetido muitas vezes, é lá no versículo 13, onde Paulo fala que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Só que ele afirma, qual é o maior?
Isso que lá atrás ele havia dito. Do que adianta a fé? Tanto que vocês falam de remover montanhas. Esperança. Apesar de tudo isso, o maior. Esse ensino é ao mesmo tempo uma exortação do apóstolo Paulo àquela igreja. Ela não se resume apenas à igreja de Corinto. Paulo também usou essa tríade de virtudes, fé, esperança e amor, para mostrar às outras igrejas também como deveriam se portar. Colossenses capítulo 1, versículo 3 e 5. Colossenses capítulo 1, 3 e 5. Paulo se dirigiu à igreja de Colossos e ensinou aqueles irmãos: graças damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com os santos. Por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Novamente Paulo reafirmando. Fé, esperança, mas ele não deixa de lado. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Falando aos irmãos de Tessalônica. Lembrando sempre, sem cessar, da fé de vocês, mas também do trabalho e do amor, da paciência e da esperança. Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 5. Paulo também tratando aos que estavam na Roma. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a esperança. A experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Está vendo como é importante essa tríade de virtudes? Gálatas, capítulo 5, versículos 5 e 6. Porquanto nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Nada adianta. Mas sim a fé que opera pelo amor. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 8. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo,
se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, qual não havendo visto, no qual não vendo, mas crendo, vos alegrais com gozo refável e glorioso. Então nós vemos que tudo isso que Paulo direcionou às igrejas, principalmente à igreja de Corinto, aquela situação que ela estava, Paulo nesse versículo ele começa a aumentar o tom da igreja. Ele começa a aumentar o tom e declara para todos que o amor é o maior. A realidade que deve ser dita de uma forma bem clara é que o que realmente convence o mundo, irmãos, o que realmente convence o mundo da verdade do Evangelho não é simplesmente a defesa da nossa fé. Não é somente isso que convence o mundo a respeito da verdade do Evangelho. Não. O que realmente convence o mundo é o nosso amor uns pelos outros. É o nosso amor um pelos outros. Por isso que Paulo disse lá: ainda que vocês tenham toda a fé do mundo, que realmente permanece, o amor em exibição na igreja é a última apologética de Jesus ao mundo. É a única defesa de Jesus dada ao amor. Nós podemos dizer que Paulo, ao afirmar a centralidade no amor na vida do cristão, ele é coerente com os ensinamentos de Jesus Cristo. Não é à toa que Paulo exortou, que Paulo admoestou a toda a igreja, e em todas as cartas que nós lemos, ele tratou do amor. Ele é coerente com o ensino de Jesus. Jesus disse que o grande mandamento na lei de Deus, ele pode ser resumido em quê, irmãos? O amor a Deus e amor ao próximo. E qual foi a instrução de Jesus? Que todos amemo-nos uns aos outros. Olha lá em João capítulo 13, versículo 34. João capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou. E nós sabemos muito disso, irmãos. Nós já lemos esse versículo várias e várias vezes na nossa vida. Nós precisamos nos atentar. A instrução de Cristo aos seus seguidores é definido pelo amor. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. E nisto, olha aí, e nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A condição foi essa. As pessoas vão chegar ao conhecimento do Evangelho, nós amamos. Não adianta nada você ir para a televisão, você ir aí fora, pregar a defesa da sua fé, se você não tem atitude de amor, se você não demonstra amor, principalmente entre os irmãos. Porque é através do amor que todos vão conhecer realmente que nós somos discípulos de Cristo. Mas por que Jesus e Paulo colocam o amor como a mais alta de todas as virtudes? Nós podemos falar por algumas razões. Primeiro, o amor é a virtude por trás de todas as outras virtudes. O amor é o que dá vida aos nossos frutos espirituais. É o amor. Isto é o que Paulo quer dizer em 1 Coríntios 13. Você pode dizer, qualquer um aqui pode dizer, eu posso dizer, todos podemos dizer, eu amo a igreja, eu amo o trabalho na igreja, mas Paulo nos lembra que todo esse importante trabalho do reino, os meus dons,
os meus talentos, os meus sacrifícios diários de poder estar aqui, poder fazer algo aqui, tudo isso não significa nada se não for motivado pelo amor. Não adianta, irmãos. Não adianta. O amor a Deus que se estende ao amor pelas pessoas, se não houver aqui dentro todas as nossas ações externas, certo? Paulo diz que o amor é ainda maior que a fé e a esperança. Olha como que Paulo foi ousado de dizer isso. Amar é estar acima, inclusive, da fé, é estar acima, inclusive, da esperança. Fé e esperança é algo vital, não é? É necessário ter esperança. A fé, parafraseando o escritor de Hebreus, lá em Hebreus 11:6, nós vemos que o que agrada a Deus é a fé. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Isso é fé. E que ele é galardoador dos que o buscam. Só que ainda assim Paulo diz, o amor é maior que a fé. E a esperança é o que nos leva ao longo da vida em um mundo caído e muitas vezes sem esperança. Quem aqui já não desanimou com a vida, né? Só que aí nós temos uma esperança. E é justamente essa esperança que nos leva na vida. É essa esperança que nos dá combustível, que nos dá força a continuar. Levantar a cabeça e continuar. Levantar a cabeça e continuar servindo a Cristo, sendo discípulo. Só que Paulo diz que o amor é maior que a esperança. Nós temos fé em Jesus porque o amamos. E o amor é o que nos dá esperança. Sabemos que um dia nós veremos face a face aquele que nós amamos. E em segundo lugar, o amor, ele é maior porque Deus é amor. O amor é a maior virtude porque nos conduz a Deus, que encarna o amor. Então nós vemos que o amor se origina em Deus. Então, quando o povo de Deus ama, o que ele está fazendo? Ele está refletindo o próprio Deus. E é a única coisa que nos distingue como sendo regenerados. É a única coisa que nos distingue quando somos regenerados. Os pecadores não amam a natureza. Não amam. Por fim, enquanto a fé e a esperança que nós acabamos de ler, elas um dia vão desaparecer. A fé e a esperança um dia vai desaparecer. Quando Jesus retornar. E o que permanecerá? O amor. O amor permanecerá. A fé não será mais necessária, porque nós veremos aquele em quem nossa fé repousa. Nós o veremos. Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Só que neste momento do Cristo voltar, nós o estaremos vendo. Quando Jesus consumar o seu reino, tudo o que nós esperávamos será realizado. Então a esperança não vai ser mais necessária. Mas o amor ainda assim resiste. E diante de tudo isso, irmãos, resta claro para nós que a característica mais definidora de uma igreja verdadeira deve ser: nós podemos sim vir à igreja, nós podemos falar, ensinar, podemos nos prontificar nos trabalhos, podemos argumentar dentro da igreja,
podemos concordar e discordar na verdade, apoiar a verdade, mas que fique bem claro que se ao fazer algo nesse sentido, se nós não estivermos exercendo o amor de forma constante em cada atitude nossa, se ao falarmos sem amor, se deixarmos que a carne ou a autossuficiência fale por nós, que meus atos de sacrifício me justifiquem perante os outros irmãos mais fracos ou em dificuldades, sem amor, cada palavra dita, cada obra feita que pareça ser boa, simplesmente não é. Não é. Porque o amor nunca passa, irmão. Não deve passar. Não é por acaso que Paulo instruiu aos irmãos de Roma, lá no capítulo 12, versículo 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Não foi por acaso que Paulo disse isso. Como é que eu vou comunicar aos santos as minhas necessidades se ele não me ama? Cuidar uns dos outros na igreja vem em primeiro lugar, porque nós somos uma família. Nós devemos estar comprometidos uns com os outros de tal forma que nós vamos carregar os fardos uns dos outros juntos. É por isso que Paulo instruiu, comunique, porque todos têm que carregar o fardo junto. Nunca deve terminar aí. Nosso amor e compromisso um com o outro deve ser, então, se espalhar pelas ruas na forma de hospitalidade e trazer as pessoas de fora a enxergar isso em nós. A igreja primitiva é o nosso melhor exemplo de como andar dessa maneira. Eles não se multiplicaram por causa de grandes músicos, ou de ensinos eloquentes. Nem falaram de pregações de prosperidade ou de conforto, e muito menos apresentaram edifícios grandiosos para impressionar as pessoas. Eles se multiplicaram por causa de como eles amavam. Nós devemos questionar, na realidade, por que muitos cristãos são tão intolerantes? Por que muitos cristãos são tão intolerantes? Isso é muito comum. Por que muitos cristãos são tão intolerantes? Alguns são barulhentos, desagradáveis, rápidos em dizer às pessoas sobre os erros delas. Só que nós sabemos que tentar defender a verdade da sua fé, e essas pessoas tentam. Só que muitas vezes elas parecem ser tão intolerantes e ao mesmo tempo demonstram uma certa hipocrisia. Era o que acontecia na igreja de Corinto. Tentavam de todo modo demonstrar a defesa da sua fé, só que ao mesmo tempo eram hipócritas e intolerantes. Então nós vemos que o combustível para esse tipo de atitude de intolerância, que é falta de amor, é que os cristãos tendem a esquecer que são pecadores também. Nós devemos tomar cuidado. Quando nós estamos agindo com intolerância, tome cuidado. Da mesma forma esses irmãos. Ninguém quer ser chamado de pecador, especialmente os cristãos. Nós temos dificuldade de aceitar. Quando a Bíblia fala de pecado, significa de rebelião contra Deus em nossos corações, palavras e ações. O pecado não é apenas um ato, irmãos. É um estado de ser. Ser pecador é deixar de amar a Deus e as pessoas. Isso é pecado. Deixar de amar a Deus e as pessoas. Isso é pecado. Essa condição se expressa como medo, ódio, ignorância. Nós vimos Paulo falar sobre ignorância, ódio,
e até intolerância. A própria intolerância é a prova de que os cristãos ainda são pecadores. Mas muitos cristãos são rápidos em negar isso, né? Como eles faziam. Abraçar as pessoas, como Jesus fez, não é fácil. O ódio, a ignorância e a intolerância são problemas humanos. O amor não é algo que os cristãos podem forçar. Sabe? Nós não conseguimos forçar. Não conseguimos. É algo que o Espírito Santo deve produzir. O problema é que os cristãos tendem a esquecer a atuação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo descreve a obra do Espírito como fruto de uma árvore. Ele escreve lá para os irmãos da Galácia, em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Então Paulo descreve que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, esperança. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, não é proibido fazer isso. Na verdade, é necessário. Portanto, irmãos, quando você não souber dizer ou o que fazer para ajudar um irmão que está em uma situação diferente da sua, não faça como aqueles irmãos de Corinto. Ore por ele. Ore. O poder da oração é real. O poder da oração é real. Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Se esse irmão está em uma situação diferente da sua, ore. Ore um pelo outro. Vai haver cura, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração tem poder, irmão. Abrace-o. Abrace esse irmão. Lucas, capítulo 15, versículo 20. Um exemplo muito bonito. Foi do filho pródigo retornando, para a casa de seu pai. E a atitude desse, que estava numa situação diferente da do pai, foi, levantando-se, foi para seu pai, e quando estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, numa situação completamente diferente. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Abraça, irmão. Fique com ele até o fim. Fique com ele até o fim. Provérbios capítulo 17, versículo 17. Em todo o tempo, ama o amigo, e para a hora da angústia, nasce o irmão. Fique com ele. Ajude-o a seguir em frente. Principal, ajude-o a seguir em frente. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas de misericórdia, santos e amados de entranhas de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei-o também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E o melhor, e a paz de Deus, que excede todo o coração,
E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça, vosso coração. Amém? Na maioria das vezes, irmãos, o amor é uma luta. É impossível nos amarmos perfeitamente. O amor requer paciência, o amor requer humildade, o amor requer bondade. Mais importante, o amor requer dependência de Deus. Pode ser fácil nós sermos legalistas sobre o amar os outros, aqui, ser legalista, mas o amor não deve parecer um fardo tão desagradante a ponto de nos tornarmos hipócritas, cínicos. E é por isso que não confiamos em nossa própria capacidade de amar, mas confiamos naquele que nos mostrou o que realmente é o amor. Foi o amor que o enviou para morrer na cruz. Agora nós temos a liberdade de amar a Deus, temos a liberdade de amar aos outros também. Não como uma forma de tentar ser bom o suficiente para ganhar um favor de Deus, mas por amor transbordante e gratidão pelo amor de Deus, Cristo Jesus por nós. Amém? Que Deus possa nos abençoar, irmãos.